Chegou o vídeo que a gente estava esperando. Oi, tô aqui com os assistidos da semana, que eu não sei se vocês perceberam, mas eu resolvi mudar o nome desse quadro, né, de toda semana. Ao invés de assistidos, agora ele vai ser os assislidos. É difícil de falar, né? Assislidos. Adoro inventar palavras. Entro ali junto com o cinema, que eu tanto amo também, tanto amo a literatura também. Então eu fiz uma junção de palavras e agora esse quadro vai se chamar Os Assislidos da Semana. Pra quem não me conhece, sou Juliana Leverhagen, assim mesmo como Nina Hagen, professora de linguagem, cinéfila e um pouco doida. E se você ainda não é inscrito no meu canal, estou aqui novamente pela milionésima vez pedindo a sua inscrição. Fica aí no vídeo, fica até o final, vai assistindo o vídeo e tal, lá no final resolve, né? Se quer se inscrever, se não quer, mas você vai querer, eu tenho certeza que sim. Então se inscreva, curta, comente, compartilhe, é só clicar aqui embaixo no inscrever-se, ativar o sininho e pronto, olha a mágica acontecendo. E consegui ver alguns filmes muito bons e livros maravilhosos que eu consegui ler também. E vou trazer todos eles aqui para vocês agora. Então senta e anota as dicas, tá bom? Gente, assisti o filme A Mulher na Cabine 10. Olha, eu não tava com grandes expectativas com esse filme, não. É um filminho, na minha opinião, é um filminho. Tipo, lembra da Sessão da Tarde e tal? É um filminho assim, tem uma trama ali, até interessantinha e tal, mas ele fica muito fraco. Eu achei um filme fraco, mas eu acho que põe aí na lista, porque pode ser que alguém goste. Não é horrível, péssimo, não. Eu fui até o final e tal. Mas sabe quando você vai até o final meio que... Aí vai olhando o celular, vai parando pra comer alguma coisa, volta, sabe? Então não foi um filme que me prendeu, apesar de eu achar que fosse me prender e não ter muitas expectativas, eu achei que fosse ser um filme melhor do que foi. Mas vale a pena assistir, né? Gosto é gosto, né, gente? Eu não gostei, mas fica a dica aí pra vocês. E aí, depois eu fui assistir Sonhos de Trem, porque eu sou apaixonada pela Felicity Jones. Eu acho que todo o filme dela é muito bom. E o Joel Edgerton também é fantástico como ator. Então fui assistir esse filme, né? O filme está sendo muito falado, está sendo cotado aí para diversas premiações e tudo mais. Mas eu não achei isso tudo que todo mundo tá falando sobre o filme. Eu não achei. Eu achei o filme cansativo. O que eu achei interessante no filme, eu vou falar aqui, foi a fotografia. Eu achei a fotografia uma coisa assim incrível, incrível. E aí eu fui descobrir depois que o diretor de fotografia desse filme é brasileiro. É o nosso Brasil. O filme conta a história, né, de um lenhador em 1800 e pouco, na época em que estavam se fazendo ali as ferrovias, né, nos Estados Unidos. E um lenhador solitário e tudo mais, e ele conhece uma mulher, que é a Felicity Jones, e constrói uma vida com ela, muito simples e tudo mais. Tem uma filha junto com ela. E ele fica nessa, de ficar um tempo com a família e um tempo muito grande trabalhando nas ferrovias, né? E aí acontecem coisas ali que, se eu falar, eu vou dar spoiler, eu não quero dar spoiler. A única coisa, assim, que eu posso falar aqui é o seguinte. Eu achei um filme que o tema, o que aborda, é mais do mesmo, vamos dizer assim. Por exemplo, eu achei muito parecido com A Vida de Chuck, que eu já falei sobre esse filme aqui, né? Da questão de que todos nós estamos conectados, interligados, né? Nós estamos ligados com a natureza, com todos os seres vivos, com tudo, com o universo, com tudo. Então, fala sobre essa questão da interconexão. Isso é legal, muito legal mesmo. Eu achei assim, isso maravilhoso. Porém, assim, achei meio que, poxa, a sensação que deu foi que vamos fazer um filme igual aquele outro, mas sem ficar muito igual. Vamos pegar um tema assim, pô, tão legal a vida de Chuck. Vamos. Só que a vida de Chuck foi inspirado num poema do Walt Whitman, né? Canção de Mim Mesmo. Foi inspirado nesse poema. Então, assim, eu acho que deu uma bololada ali, entendeu? No roteiro, na história. Não é uma história ruim, mas como eu falei, parece que tá copiando. E eu não acho isso legal. E além de eu achar que muito parecido, né, assim, em algumas partes,
o centro, né, o cerne ali da história, com a vida de Chuck, eu também achei muito, assim, me lembrou vagamente Forrest Gump. A forma, né, de contar a história, né, aquela forma, aquela narrativa. Então eu achei um filme que não, eu não achei ele original. É um filme, olha o cachorro latindo aqui do vizinho. É um filme muito bonito, é um filme muito bonito, isso a gente não pode negar, então vale muito a pena assistir. É um filme bonito de se ver, né? É um filme bonito de se ver, mas a história você consegue, você sabe, como é? Você pode falar sobre o mesmo tema, mas sem ficar tão parecido com outros filmes, né? Porque aí fica parecendo que tá copiando. Então isso eu não gostei muito, sabe? Isso eu não gostei muito, não. Mas é um filme bonito de ver e a direção de fotografia, né? Já falei isso aqui antes e vou repetir. Vejam pela fotografia, mas que fotografia mais maravilhosa. Isso aí eu dou nota 1000, 1000 mesmo. Mas vale a pena assistir, mesmo eu não tendo gostado tanto assim, tá? Deixar claro, gente, eu gostei. Eu só não tô nesse hype aí que a galera tá com esse filme, porque eu não tô entendendo da onde que tá tirando tanta grandiosidade, porque você tem filmes parecidos. Enfim, o Swallow. Esse filme é uma produção francesa junto com uma produção dos Estados Unidos, né? Então é uma coprodução, né? Da França com os Estados Unidos. Mas é falado em língua inglesa. Conta a história de uma mulher muito, muito assim, vamos dizer, recatada e do lar, tá? Uma mulher muito submissa, que ela se casa com um cara muito rico, mas totalmente imaturo, irresponsável, totalmente irresponsável no campo afetivo, e que tem uns pais muito controladores, né? E os pais passam muito a mão na cabeça dele e tudo. E esses pais também controlam muito a vida dessa mulher. E ela começa a desenvolver um transtorno de que ela começa a ingerir objetos. Né? Ela começa a comer objetos, ela começa com uma bolinha de gude, e aí, de repente, ela vai indo, e ela começa com coisas muito mais tenebrosas. Não vou falar para não tirar a surpresa. E aí, ela fica grávida do cara e ela continua ingerindo essas coisas. E a mãe do marido, a sogra, resolve levá-la a uma psiquiatra para que, né, procure saber por que ela tá fazendo isso, porque eles descobrem tudo, ela passa mal, né? Por que ela tá fazendo isso e tal, não sei o quê. E ali é descoberto um trauma, assim, muito, muito pesado na vida dela. E é uma forma dela se sentir no controle, né? Ela até fala no filme, eu faço isso para me sentir no controle da situação ou das situações que acontecem na minha vida, porque eu não tenho controle de nada, os pais do meu marido, os meus sogros mandam em mim, falam tudo que eu tenho que fazer, eu sou a esposa perfeita, eu sou a mulher perfeita, eu não tenho autonomia nenhuma, então ingerindo, né, esses objetos, ela se sente no controle, mas tudo tem ligação com o trauma que ela teve no passado. Então, gente, se preparem, porque é um filme realmente pesado, e vale muito a pena ver. Eu dou nota 1000 para esse filme, eu amei. É um filme de arte, tá? Então, assim, senta com tempo e assista, porque ele vai em camadas, assim, muito, muito importantes, principalmente para quem é psicólogo, psiquiatra, né, que trabalha, né, com a mente humana. É um filme que eu recomendo demais e eu acho que é necessário todo mundo assistir, tá bom? Vamos para o próximo filme, que é Limpa. Esse filme é um filme chileno maravilhoso. Olha, eu chorei demais. Esse filme acabou comigo. É um filme maravilhoso que conta a história de uma mulher que trabalha na casa, numa casa de família de classe altíssima, né, em Santiago. Em Santiago? Acho que é em Santiago do Chile. E ela vai trabalhar como babá para cuidar, na verdade, da filha do casal, que tem mais ou menos ali os seus 6 anos de idade. Porque o casal não está nem aí para a menina, né? Coisas que a gente sabe que acontece muito, né? De contratar assim, a babá e deixar a babá criar. E essa mulher, ela veio de outra cidade, ela deixou a família dela, ela não tem filhos, mas ela deixou a família dela e foi para Santiago, trabalhar na casa dessa família, para cuidar dessa criança, mas acaba que ela é babá, ela cozinha, ela passa, ela limpa, ela faz tudo. E ela tem um quartinho, a casa é uma mansão, e ela tem aquele quartinho bem simples, bem precário mesmo, nos fundos da mansão, onde ela fica, e ela
ela mora ali, ela é como se fosse, ela praticamente cria essa menina, cria essa criança, né? Porque os pais são totalmente ausentes, eles não são presentes, o pai é médico, a mãe é uma artista plástica, e eles não estão realmente nem aí para a criança, e isso é uma realidade, gente, que tem em diversas famílias, né, que tem um poder aquisitivo mais alto, de ter filhos e contratar alguém que fique ali com a criança o tempo todo para eles poderem viver a vida. E é muito triste, principalmente aqui no Brasil, isso tem muito, né? Só que eu achei assim, o filme, lá vai eu de novo. É um filme maravilhoso, lindíssimo, eu acho que todo mundo deve assistir. Só que ele é muito parecido com Que Horas Ela Volta, que é um filme nacional que também fala sobre esse tema com a Regina Casé. Mas no filme Limpa tem uma coisa ali diferente, que é o que acontece ali, uma tragédia. E o filme Limpa é muito parecido. Então eu acho que a pessoa, né, o roteirista, a direção, eu não sei, provavelmente, eu acho muito provavelmente que tenha assistido esse filme. Então assistam, depois vocês vão me falar. Se preparem, porque é pesado. A Casa de Dinamite eu fui assistir, porque é da Catherine Bigelow, que é uma diretora maravilhosa, mas ela tem essa coisa de só dirigir filmes de guerra, o que tá, beleza, legal. E os filmes dela sempre são muito premiados, ganham prêmios, Oscar e tudo mais. Assisti o filme não só por ser ela, mas pela Rebecca Ferguson, que eu sou muito fã dessa atriz. Porém, a Rebecca Ferguson quase que não tem diálogo no filme, assim, quase que não tem fala no filme. Ela aparece muito, muito pouco no filme. E eu vou dizer pra vocês, eu fiquei com uma raiva desse filme, porque ele acaba sem acabar. Assim, a sensação que me passou foi a seguinte, cara, eu fiquei aqui com 2 horas e pouco, sei lá, nesse filme aqui para nada. Ô, gente, enfim, pode até ser que seja isso, sabe? Que o filme queira mostrar como que os Estados Unidos lida quando ele está sob ameaça, né? De ameaça, né, de guerra, ameaça nuclear. Mas de qualquer forma, poderia ser assim também, mas pô, tem um final, né? Um final ali, porque a gente quer um final. Enfim, eu não gostei. Não gostei, mas eu vou falar aqui porque foi um filme que eu assisti essa semana, tá? Então fica aí a dica pra quem quiser assistir. Vampira humanista procura suicida voluntário. Olha o nome desse filme, gente! É um filme francês e ele é maravilhoso. É como se fosse assim, a família Addams francesa. Só que uma família Addams, onde a Wandinha, ela é ao contrário. Ela ama a vida. Ela ama as pessoas. Então ela, por isso que chama vampira humanista. Ela se recusa a matar. Ela não quer matar ninguém. Só que é uma família de vampiros e eles precisam, né, de sangue, porque eles não podem comer comida normal, porque comida normal para eles é como se fosse veneno e mata, né, eles. Então eles precisam se alimentar de sangue, eles precisam matar. E ela se recusa, desde criança, que ela é como se fosse um ser humano, não fosse um vampiro. E aí ela cresce e atinge lá seus 16 anos, né, sua adolescência e tal. E ela fica só se alimentando naquelas bolsas de sangue, igual quando a gente vai doar sangue, tem aquelas bolsas de sangue. Então você abre a geladeira, você abre, é ótimo. Ela abre a geladeira assim, tem várias bolsas de sangue que ficam ali para a família se alimentar quando não conseguir, né, uma presa. E ela fica só ali tomando igual copo Stanley. Gente, é muito bizarro e é muito bacana porque toca em assuntos muito importantes e muito necessários, principalmente a eutanásia. Fala muito sobre a questão da eutanásia e do suicídio também. É um filme que explora a compaixão, a solidariedade e várias outras questões, né, da vida. Que filme, gente, vou falar pra vocês que é uma maravilhosidade que vocês não têm noção. E essa menina, né, essa vampira humanista, então ela cresce e vira essa adolescente e conhece um cara que não ama a vida. Esse cara não ama a vida, ele não quer mais viver. Por isso o nome, vampira humanista procura suicida voluntária. E aí ela percebe que ela precisa se alimentar, ela precisa, né, se manter viva. E só que ela tem que pegar alguém que não queira viver, porque ela não quer, porque ela ama a vida, ela não quer matar uma pessoa que ama a vida, mas mesmo assim ela fica travada. E aí ela conhece esse cara que tá em cima de um prédio prestes a pular, e aí ela tem essa ideia. E aí, gente, eu não vou contar mais nada, porque vocês vão ter que ver, e tem um plot que é maravilhoso, mas filmaço mesmo, daqueles, cara, de sentar e acabar e você ficar assim,
Filme italiano La Chimera. Vamos lá que La Chimera, vamos lá que La Chimera foi muito legal. La Chimera é um filme italiano e a gente tem uma atriz brasileira no filme que é a Carol Duarte, que eu não sou fã dessa atriz, do trabalho dela, não acho ela, enfim. Mas nesse filme ela está ótima, ela está sensacional. La Chimera, a gente sabe, né, que La Chimera é um monstro, é o nome de um monstro mitológico, com a cabeça de leão. E também quimera, a gente sabe que vem, né, daquela coisa da fantasia, da imaginação, do sonho. Ah, isso foi só uma quimera. Mas na arquitetura, quimera ou quimere significa aquelas esculturas monstruosas, grotescas de animais gigantes, sabe? São chamados de quimeras dentro da arquitetura. Então você vê, temos três coisas, né, com três significados para o nome La Chimera. E todos esses significados você encontra dentro da história também. E é muito interessante porque também dentro da história, a gente, né, lembrando que é um filme italiano, também dentro da história, enquanto eu estava vendo lá, né, a menina com um fio vermelho, um fio vermelho que passa e tal, e eu pensando, gente, esse fio vermelho, essa forma como esse negócio tá indo, tá lembrando um pouco a história de Ariadne, né, com o fio de Ariadne, né, para ajudar Teseu no labirinto do fauno, gente. No labirinto do Minotauro, né, para ele não se perder, para ele encontrar a saída, né, Ariadne, né, na história, né, na mitologia, ela vai deixando aquele fio vermelho correndo dentro do labirinto para ele poder encontrar depois, matar o Minotauro e encontrar depois a saída para ir para os braços dela. Então esse filme, ele conta a história de um grupo de ladrões de túmulos, mas de túmulos assim, do século V, século VI a.C., que eles tinham na época aquele ritual, né, de enterrar os seus mortos com pertences, né, com alguns pertences ali, pertences valiosíssimos, às vezes ouro, né, coisas muito valiosas. Então eles são um grupo de ladrões de túmulos que eles vão dentro da cidade que eles estão na Itália e vão cavando. E o ator principal, o personagem principal, ele tem as famosas quimeras. Ele vai andando pelos lugares ali, pelo campo, e de repente ele tem e ele meio que cai, desmaia. Então ele teve uma quimera. E quando ele desmaia ali, é sinal de que ali embaixo tem um túmulo que tá cheio de coisas preciosas. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, esse personagem, ele é um ator inglês, tá? O restante do elenco é todo italiano, só a Carol Duarte também brasileira. E ele tem um amor, né? Uma mulher que morreu. E ele meio que, ao mesmo tempo que ele é o mentor ali, porque ele tem as quimeras para encontrar os túmulos, ele quer também encontrar a sua amada. Então mistura mitologia com a vida atual, com o mundo atual. E o tempo todo vai aparecendo o fio ali, e ele quer encontrar a sua amada. E é claro que eu não vou falar o que acontece no final. Não vou, gente, não vou, mas olha, o que eu posso dizer é o seguinte: eu achei fantástica a ideia, eu achei brilhante mesmo a ideia de pegar, colocar esse nome e o roteiro, gente, o roteiro todo é maravilhoso, tá? O roteiro é maravilhoso, mas, cara, fica, tá? Vai. Segura no fio de Ariadne e vai. Ande por esse labirinto, que é esse filme maravilhoso, La Chimera, que acho que todo mundo tem que assistir esse filme, gente, é muito bom. E vocês também procurem, quem não conhece a história de Ariadne e o Minotauro, Teseu e o Minotauro, também procurem, porque eu acho que é até interessante vocês, quem não conhece, né, eu acho que todo mundo deve conhecer, mas quem não, né, às vezes tem alguém que não conhece, procura, né, procura saber sobre a história de Ariadne, Teseu e o Minotauro, que é bacana para poder a gente ter fluir melhor ali no entendimento do filme, porque esse filme é fantástico, gente, tem que assistir La Chimera. E assisti ontem o filme O Filho de Mil Homens. Que é isso, Brasil? Que é isso? Brasil! Brasil! Que é isso, Brasil? Eu fiquei chocada. Meu Deus, que filme é esse? Todo mundo tem que assistir, gente, pelo amor de Deus, vocês assistam esse filme. Esse filme é uma coisa, esse filme tá ligado com a constelação familiar e com a constelação de pertencimento.
As cenas são maravilhosas, os diálogos, o ensinamento que esse filme traz, a questão da ancestralidade, de saber que todos nós temos pessoas que vieram antes de nós e que estão ligados a nós, e nós estamos ligados a elas. Gente, Brasil! Olha, são tantas camadas nesse filme, mas são tantas camadas. Ele discute homofobia, ele discute a questão do abuso contra as mulheres, ele discute a paternidade, a maternidade, o preconceito, o julgamento que as pessoas fazem. Oh, meu Deus! Eu chorei nesse filme, mas não foi pouco. Não foi pouco. Esse filme me... Gente, e o Rodrigo Santoro, gente, como que ele tá incrível, o elenco todo tá incrível, incrível. Eu tô doida pra comprar aquele boneco que não tem nome. Porque pergunta pra ele, qual que é o nome do boneco? Ele fala, não tem, você coloca o nome que você quiser. Então é um filme que ele mostra que nós temos autonomia e nós viemos de alguém, todo mundo veio de alguém e ninguém tá sozinho, porque ele aborda muito a solidão. Mas de alguma forma, você sabe que você não está sozinho por causa dessa conexão, dessa ancestralidade que vem. E é muito lindo, gente. Eu não posso falar. Eu queria dissertar aqui sobre esse filme. É um cara que mora sozinho numa praia e ele tem um desejo muito grande de ser pai e ele é sozinho e aí a história acontece e também tem outras histórias paralelas que acabam se fundindo na história de vida desse pescador, tá? E aí eu já falei sobre os temas que abordam ali e outras tantas camadas que eu não falei aqui, que são todas muito maravilhosas e muito necessárias. Meu Deus do céu! Eu estou passada com esse filme, passada. Assista. E agora acabou a parte dos filmes. E agora a gente vai para a parte dos livros. Agora foram os lidos. Salvar o Fogo. Eu já falei desse livro aqui, falei que eu estava lendo e eu acabei de ler o livro, que é o segundo livro do Itamar Vieira Júnior, é o segundo livro da trilogia da Terra. O primeiro é Torturado, esse aqui é o segundo, Salvar o Fogo. Esse livro acabou comigo também. E vou dizer mais, esse livro aqui, gente, eu falo, a arte é necessária demais, a arte é muito importante. Ele não fala explicitamente o tempo inteiro sobre os mantos tupinambás. É um livro que conta a história dos povos tupinambás na Bahia. E ele não fala o tempo todo, mas existe, na cultura desse povo, existem os mantos tupinambás, que são feitos de penas de pássaros exóticos e tudo mais. Mas pássaros que já não estão mais vivos, tá? Eles têm maior respeito com os seres vivos, com a natureza e tudo mais. Muitos desses mantos estão em museus espalhados pela Europa. Depois que esse livro aqui foi lançado, um museu lá na Dinamarca, se eu não me engano, lá na Dinamarca, devolveu o manto tupinambá para o povo tupinambá. Gente, isso é incrível! Isso é incrível, porque isso é a apropriação cultural de um povo. Aí vai colocar no museu para as pessoas ficarem vendo. Os mantos tupinambás têm um significado enorme para esse povo, é um significado de proteção, de cura, de religiosidade. É uma coisa além de você apenas contemplar. É um significado muito poderoso para eles. Então, um museu lá da Dinamarca devolveu o manto tupinambá que estava exposto há anos lá. E os 10 museus espalhados pela Europa já estão em negociação para devolver os mantos tupinambás que estão lá também. Porque existem mais 10 mantos tupinambás espalhados por aí pela apropriação cultural desse povo tão maravilhoso que é o povo tupinambá. Gente, olha aqui quanta coisa eu marquei nesse livro. Isso aqui é leitura obrigatória, obrigatória. Quem não leu Torturado, leia, porque assim, como eu falei, tá? Um livro não é a continuação do outro, é uma trilogia, mas não é a continuação do outro. Porém, dentro desse daqui, tem personagem que é principal, né? É central do Torturado. E acredito que o Coração Sem Medo, que é o terceiro e último da trilogia, tenha também personagem daqui. Gente, e a Luzia, essa personagem, gente. Isso aqui é... Leiam, por favor, depois vocês me falam. Sylvia Plath, A Redoma de Vidro. Que o tanto que eu marquei.
E eu nem preciso dizer que esse livro acabou comigo também. Leve, muito leve. Esse daqui é o único romance que a Sylvia Plath escreveu, e ele foi publicado 2 semanas antes dela tirar a própria vida. Então, é um livro bem denso, ele é bem pesado, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu achei a escrita dela como romance, eu achei assim meio desesperada. O que acontece? Ela escreveu, foi o único romance dela, então isso eu que tô imaginando. Eu acho que, né, como ela tirou a própria vida e tudo, ela devia estar em um momento tão desesperado e tão frágil e tão depressivo, né, da vida dela, quando ela escreveu esse livro aqui, que a escrita é desesperada. A escrita te causa uma aflição. Você vai lendo, vai te dando, sabe, eu tinha que ir parando pra respirar, porque é uma escrita desesperada mesmo. É como se, como que eu vou explicar? É como se a história, aqui na história, ela tivesse pedindo socorro. Ela tivesse pedindo socorro. E é um livro semi-autobiográfico também, tá? Então, é desesperador. É uma leitura bem desesperadora, mas é uma leitura maravilhosa. Leiam já com isso dentro de vocês, tá? Que vocês vão ler uma coisa bem... uma leitura bem desesperada, tá? Tem hora que, sabe, que eu olhava e falava, não, peraí, ela tava falando uma coisa, agora ela tá falando outra, e dessa forma, sabe? Então, é denso, é denso. E que conta a história, né, de uma jovem que vai parar numa clínica psiquiátrica, porque ela começa a ter crises de psicose. E aí, a história vai. Não posso contar muito, o que eu posso falar que é da Sylvia Plath, é o único romance dela, e é desesperador. E é necessário. Leiam. E aí, gente, quando eu acabei a Redoma de Vidro, eu falei, vou ler alguma coisa mais leve. E aí peguei esse aqui, Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, que é uma escritora francesa, e olha o tanto de coisa boa. É da editora Intrínseca, o livro é muito gostoso, olha que lindo, gente. Olha ela aqui. Linda, né? Me destruiu também, mas me destruiu num grau que vocês não têm noção. Conta a história de uma mulher nova que morou sempre em orfanato e ficava indo de família em família na infância. E ela atinge, né, a sua adolescência, ali 16, 17 anos, começa a trabalhar num bar com uma identidade falsa, como se ela fosse maior de idade, e conhece um cara. E aí eles têm um relacionamento, e eles se casam, e aí eles têm uma filha, e aí... de repente, ela está morando, tá? Isso aí eu tô fazendo pulos, tá? Tô dando saltos gigantes na história. De repente, ela está morando, ela é porteira, zeladora de um cemitério. Ela mora dentro de um cemitério, numa casinha que fica dentro do cemitério, e os amigos dela são 3 coveiros, 2 irmãos que são donos de uma empresa funerária, e um padre. E vários animais, entre gatos e cachorros. Gente... tem tudo pra ser uma história triste, né? É triste, tá? Não vou dizer que não é uma história triste. É uma história triste, muito, muito triste. Cara, em diversos momentos aqui do livro eu tinha que parar e falar que lindo, que lindo, que lindo. Isso com lágrimas nos olhos, porque é uma história triste, mas é uma história de superação, uma história de perdão, uma história de ressignificação de traumas. E tem um plot que, cara, vocês não estão preparados pra esse plot. Ninguém está preparado para esse plot. É uma escrita, falando na questão da escrita, é uma escrita bem fluida, bem gostosa. Ela escreve muito, é muito gostosa a escrita dela. Gente, que história, que história. Em 3 momentos desse livro aqui, eu tive que fechar o livro e cair no choro. Mas cair no choro mesmo. Eu li esse livro aqui em 3 dias por causa do meu trabalho, senão eu ia conseguir ler ele em 1 dia. Então, por causa do meu trabalho, eu li em 3 dias esse livro, acho que 2 ou 3, se eu não me engano. Não é uma história de terror, não é uma história de horror pelo fato dela morar no cemitério, muito pelo contrário. Não é um livro que fale só sobre morte, fala sobre a morte, mas de uma forma tão bonita. Na realidade, é um livro que fala sobre a vida, tá? É um livro que fala sobre a vida. E o lugar, né? E o pano de fundo para falar sobre a vida é um cemitério.
Eu achei isso genial, genial mesmo. Eu tô apaixonada por esse livro, eu gostaria de desler para ler novamente, quem sabe um dia eu leio novamente, pelo menos as citações aqui que eu fiz, e eu pretendo ler mais dessa autora aqui, porque é incrível. Então, se alguém tiver a oportunidade, leia, depois me fale, tá bom? Eu tava nas coisas muito pesadas, Redoma de Vidro, Silvia Plath, depois Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, tudo leitura bem tranquilinha, bem tranquila. Falei, vou ler alguma coisa mais leve, vou ler alguma coisa mais leve. Aí fui procurar na minha estante, aí fui ler uma coisa mais leve. Leve. Gente, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Aqui. Esse livro eu ganhei de uma amiga minha, tá? Eu li esse livro em um dia. Que livro triste. Que livro pesado, né? Que situação, assim. É um livro que... E você imaginar, né? Quando ele foi escrito, e até hoje isso é debatido, né? A forma como as pessoas são, né? A ligação das pessoas às coisas materiais. E aí, quando chega um momento derradeiro, as pessoas começam a ver que não é isso que importa. E aquele desespero de deixar tudo, e aquele desespero iminente, né? Da morte. Gente... eu não sei, eu tentei pegar alguma coisa leve, mas eu não sei, eu falei, vou nele, mas eu tô firme, esse livro mexeu demais comigo, lógico, mas eu ainda acho que Uma Confissão, do Tolstói também, é mais pesado. Eu ainda fico, ele tá aqui na minha estante, eu não peguei aqui pra mostrar pra vocês, porque eu já falei sobre ele, eu ainda acho Uma Confissão dele mais pesado do que esse aqui. Mexeu, pelo menos comigo, mexeu mais. Mas esse aqui também me arregaçou, gente. Então, é fininho. É aquele negócio, tamanho não é documento, né? O negócio é fininho, pequenininho. E a história acaba com você. Quem não leu ainda, leia, porque isso aqui é leitura obrigatória. Literatura russa, gente. A gente já imagina, né? E sim, eu resolvi ir para umas coisas mais tranquilas. Aí, como eu falei, gente, depois de tanta burdoada, depois de tanto bombardeio, né, de coisas pesadas, claro, histórias maravilhosas, incríveis, livros incríveis, mas densos, eu resolvi pegar o livro que eu tenho, do Walt Whitman, Folhas de Relva, para ler, que eu tenho, né, eu comprei há pouco tempo esse livro aqui, e ainda não li, comecei a ler, ainda tô bem no comecinho, porque como são poemas, o que eu tô fazendo? Eu tô intercalando, né? Eu vou ficar com 2 livros para dar aquela intercalada, porque poemas eu gosto de ler intercalando, não leio direto assim, né? Eu vou intercalando ele. Essa semana eu dei uma parada por causa, né, do ano letivo, fechamento de ano letivo e os filmes que eu tava vendo, e a minha vida particular também, casa, né, que a gente tem que arrumar, comida que a gente tem que botar, mas isso daqui, gente, isso daqui é maravilhoso, isso daqui, ó, esse cara, oh meu Deus, olha ele. Vontade de sentar com ele e ficar proseando uma prosa daquelas. Porque pelo que tá aqui, esse cara foi um cara fantástico, humilde, simples, um gênio. Fernando Pessoa é fanzaço, era, né, fanzaço dele. E a escrita é muito, né, os poemas são muito parecidos com o heterônimo de Álvaro de Campos. Então, eu amo Fernando Pessoa, quem me conhece bem sabe o amor que eu tenho por Fernando Pessoa, e eu estou completamente apaixonada pelo Walt Whitman também. E ele tá trazendo um frescor como Folhas de Relva pra minha vida. Então, quem não conhece, quem não tem, procure. É livro de cabeceira pra ir lá e ver, ler os poemas. Ah, gente. A única coisa que eu não gosto são as páginas brancas, eu não gosto. Gosto de páginas amarelas, mas maravilhoso, tá? Maravilhoso aqui. Vamos adquirir esse livro? Vamos adquirir, porque poemas, são poemas, gente. São poemas que vocês não... E aqui dentro tá o poema dele, Canção de Mim Mesmo, que foi inspiração para o filme A Vida de Chuck. Então, isso aqui é obrigatório, tá? Põe na cabeceira, antes de dormir, sempre pega, leia aí 1, 2, 3, 4, 5, 10 poemas antes de dormir. Tá tudo certo, vai lá, volta de novo. É como eu faço com o Fernando Pessoa, eu faço assim também, de vez em quando eu pego o livro do Fernando Pessoa e vou lendo um poema ali dele, que eu gosto mais e tudo. Ah, frescor. Isso que deu um frescor, porque os livros foram pesados. O último que eu tô lendo, que tá no meu Kindle aqui, e que eu tirei uma fotinha da capa dele, que tá aqui, é O Senhor das Moscas, que foi indicado por uma amiga minha também, a mesma que me deu o livro A Morte de Ivan Ilitch, e eu comecei a ler esse livro, tá? Eu tô no capítulo 3, eu comecei a ler ontem. E aí, quando eu acabei de ler o capítulo 1, enquanto eu estava lendo o capítulo 1,
eu já acendeu uma luzinha aqui na minha cabeça de uma série que eu amo essa série. Amo essa série. Quando acabou o primeiro capítulo, eu pensei assim, gente, isso aqui tá muito parecido com Yellow Jackets, né? Que é essa daqui. Essa série aqui. E aí eu fiquei pensando, que estranho, né? Que estranho. Aí a curiosidade geminiana, fechei o Kindle e fui lá pesquisar. Botei lá. O Senhor das Moscas, Yellow Jackets, é inspirado no livro O Senhor das Moscas. Ah, e foi o quê? Como dizia Nelson Rodrigues, foi batata. Totalmente inspirado no Senhor das Moscas, só que com uma diferença. No livro O Senhor das Moscas, são homens, são meninos, né, que caíram, sofreram um acidente aéreo e caíram numa ilha deserta. Meninos. E eles ficam ali, né, e tal, ainda não acabei o livro. E na série Yellow Jackets são meninas, né, são adolescentes e são meninas. E na série tem duas coisas que não tem no livro, que isso aí eu já vi porque eu pesquisei, não acabei o livro, que mostra, né, na série mostra o passado, né, dessas meninas e mostra também o futuro, né, os traumas que esse acidente causou em cada uma delas e a conexão que ficou entre elas ali depois de tudo que aconteceu dentro da ilha com relação a esse acidente e a situação toda que elas viveram. Gente, e eu achei incrível, porque na hora eu saquei. Eu falei, eu tô antenada, eu tô ligada, porque também é uma série, gente, que eu amo demais. E eu sempre, ela já deve estar na quarta temporada, terceira ou quarta, não me lembro, tá? Não me lembro. Deve estrear ano que vem a próxima. E assim, o elenco é maravilhoso, tá? Elencaço, Juliette Lewis, Christina Ricci, que fez a Wandinha antigamente. Sim, um elenco maravilhoso, vale muito a pena ver essa série. E eu nunca entendi o pôster da série, como eu mostrei aqui, vou mostrar de novo. Né? O pôster dessa série, né? A imagem dessa série, a capa, né? Pôster é coisa de gente antiga. Então a capa dessa série com essa mosca. Eu nunca entendi essa mosca, porque eu vi a série, né? Eu sigo essa série e tal, e eu ficava pensando, gente, o que essa mosca tem? Mas tudo bem, beleza. Às vezes é só pra dar né? Uma coisa meio, sei lá. E aí ontem eu descobri o porquê dessa mosquinha que tá ali. Por causa do Senhor das Moscas, do livro. Gente, então é genial. Então eu acho que muita gente aí já deve ter lido esse livro. Eu é que tô bem atrasada, né, com esse livro, porque é um best-seller, é um livraço, é um livro muito conhecido, muito famoso e muito bom. E eu estou com ele agora, né? Ele é o meu companheiro agora, provavelmente eu vou acabar ele hoje ou amanhã no máximo. E aí eu volto pra falar na semana que vem. Foram essas as indicações, anotem, vejam, depois vocês me falem, por favor, porque eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, porque às vezes vocês estão concordando comigo, às vezes não, e é normal, tá tudo bem, é isso mesmo, a vida é assim. E os livros também, quero saber se vocês já leram esses livros, se ficaram com vontade de ler, se tem esses livros na estante e ainda não pegaram para ler, peguem. E a série Yellow Jackets, que vale muito a pena assistir, mas aí eu indico que vocês leiam O Senhor das Moscas antes, coisa que eu não fiz. Aquilo, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas, gente, não foi culpa minha, foi a vida, né? A vida acontecendo, mas eu inverti a ordem, mas não tem problema, e aqui eu tô pedindo para vocês não inverterem. Então, leiam O Senhor das Moscas primeiro, para depois assistir Yellow Jackets, que vocês vão gostar demais. E a trilha sonora de Yellow Jackets também, gente, é incrível. Mas aqui fica o meu pedido muito pessoal. O Filho de Mil Homens. De todos os filmes que eu assisti essa semana, todos eles, O Filho de Mil Homens. Depois vocês me falem, tá? É Brasil! Então vamos lá, não vamos perder tempo, vou continuar aqui O Senhor das Moscas e vou escolher ali o que eu vou assistir hoje, tá? Um beijo pra vocês, obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo, não se esqueçam de se inscreverem e até semana que vem. Tchau!